Meus queridos irmãos e irmãs, vocês sabem que esse mês, ainda que a gente aqui do púlpito não tenha tratado especificamente desse tema, serviço, servir, a mobilização da igreja para o serviço, esse é um mês em que, de maneira particular, nosso coração se volta para esse tema. Nós fomos chamados para servir. E as temáticas das pastorais, você tem observado, tratam desse tema. E hoje, em particular, eu quero ler com vocês aqui 2 textos que falam do serviço, do servir. 2 maravilhosas mulheres de Deus servindo ao Senhor e recebendo dele instrução para servirem melhor. E é precisamente isso que eu espero que o Espírito Santo nos habilite a fazer nesses momentos aqui de reflexão. Nós pensando sobre o serviço, para que fomos chamados e que princípios há para que o serviço efetivamente reflita o coração, a vontade, a disposição de Deus a favor da vida, a favor da criação e a respeito da sua própria glória. Texto de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10 é o primeiro texto. É um texto muito conhecido de você, que é leitor assíduo da Bíblia. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Então, a gente vai ler esse texto de verso 38 ao verso 42, e depois iremos para João, capítulo 12. Os mesmos personagens, alguns outros mais, mas pelo menos aqueles que aparecem na cena de Lucas, capítulo 10, Marta, Maria e Jesus aparecem também naquele outro episódio de João, capítulo 12, versículo 1 em diante, tratando do serviço, a mobilização para o serviço, salvos para servir. O que significa isso? Como é que a gente pode fazer e deve fazer para, assim, glorificar o nosso glorioso, grande, bendito Salvador Jesus? Vamos nos colocar de pé mais um minutinho, meus irmãos e irmãs. Se você puder, dar uma chegadinha para o lado, para a esquerda, para a direita, de modo que alguém ao seu lado, sem Bíblia, possa acompanhar, assim é muito melhor. O texto diz assim, Lucas 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, não lhe será tirada. Agora o texto de João, capítulo 12. A partir do verso 1, diz-nos assim, o evangelista João, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Vejam que coisa interessante. Outra vez, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, outra vez Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, versículo 4 de João, capítulo 12, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esta é a inspirada, inerrante, suficiente, maravilhosa palavra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe assim. Você pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs, os evangélicos
de uns tempos para cá, tem ocupado as manchetes dos principais periódicos, das revistas semanais, por muitas razões, e, sobretudo, pela sua crescente influência na sociedade brasileira. E assim aconteceu 2 semanas atrás. Eu nem estava aqui, mas, no meio da semana, passando numa banca de jornal para levar o Jornal do Dia, acabei levando 4 revistas logo de uma vez, porque todas interessavam muito. Uma delas, Carta Capital, trazia uma matéria de capa, sob o título As Bancadas de Deus. E o subtítulo dava conta da crescente influência dos políticos evangélicos na cena brasileira. E lá dentro da revista, você lendo o artigo, havia muitas considerações, não de caráter muito elogioso, como vocês podem imaginar, como tem acontecido lamentavelmente nos últimos tempos, a ação política dos políticos evangélicos. Entre outras coisas, um quadro dentro da revista citava, sob o título Ideias Iluminadas, propostas que têm sido feitas por parlamentares evangélicos Brasil afora. Eu não vou ler todas, porque senão seria deselegante com vocês aqui, e há um tipo de linguajar que coube na revista, mas eu vou me omitir de mencionar para vocês as propostas. Se você se interessar, eu até aqui, escondido, meio envergonhado, eu passo para vocês. Mas eu vou ler aqui as que passaram pelo meu crivo, pela minha censura. Exemplos de propostas de mobilização evangélica no Brasil, mobilização política. Um projeto, sob o título, claro que o título foi aposto aqui pela revista, O Púlpito é Pop, declara o culto evangélico um patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Outra proposta, Não Beberás, proíbe a existência de bares a menos de 300 metros de uma igreja para garantir a paz dos cultos. Mais uma proposta, essa aqui eu fiquei na dúvida se censurava ou não, mas não censurei. Dia do Macho, institui o Dia do Orgulho Hétero no calendário em resposta ao Dia do Orgulho Gay. Isso é um parlamentar de São Paulo. Mais um projeto, Moeda Divina, impede a retirada da expressão Deus seja louvado existente nas notas de real. Lei do Versículo, obriga a leitura de trechos da Bíblia antes das sessões legislativas na Câmara Municipal. Isso, um parlamentar lá do Rio Grande do Sul. Carnaval de Deus prevê a realização de uma virada evangélica nos moldes da virada cultural paulistana, proposta de um parlamentar de São Paulo. E assim por diante. Felizmente, muito recentemente, o Congresso brasileiro aprovou uma nova lei que tem causado um burburinho geral nas famílias, a propósito da questão da regulamentação dos direitos das empregadas, dos empregados domésticos. Graças a Deus, muito bem. E fiquei feliz de ver, no dia seguinte à votação, a irmã deputada Benedita da Silva comemorando e apoiou o projeto. Não sei de onde ele partiu, me parece que não partiu de bancada evangélica nenhuma. O que me preocupa é que, nestas propostas todas, o serviço a que nós somos chamados parece passar ao largo dessa agenda. Jesus foi claro demais quanto a dizer, sem margem para qualquer tipo de conjectura, de consideração, de objeção dos crentes, dos seus discípulos, de que você, em Cristo, fomos chamados para servir. E é exatamente esse o quadro que a gente pode olhar metaforicamente, que se passou naquela pequenina aldeia de Betânia, em 2 situações. Jesus sendo servido pelas irmãs Marta e Maria. Servir e se apresentar para servir ao próximo
em toda medida, é um ataque à cultura estabelecida e vigente. Vocês não acham que seja assim? A norma da vida impõe um outro encaminhamento do nosso crescimento pessoal. Quanto mais você cresce na sua profissão, no seu ofício, no exercício daquilo para o que você se preparou profissionalmente, mais você terá pessoas a servirem. Desde o cafezinho, que eventualmente alguns podem tomar, sendo servido por outros, para você, até alguns que têm diante de si o governo de equipes muito grandes, quem sabe de uma empresa inteira. E, em grande medida, essa força de trabalho serve às orientações, aos ditames daquele que sobre eles governa e os lidera. Jesus, diante de uma discussão estabelecida pela mãe de 2 dos seus discípulos, que pediu a Jesus, em adoração, você pode ler depois o texto, Mateus capítulo 20, versículo 26 em diante, pediu lugar de proeminência para os seus 2 filhos, lá nos céus. Disse Jesus o seguinte: olha, essa de fato é a cultura do mundo. Aqui nesse mundo, os governantes mandam e há governados a seu serviço. Entre vós, entretanto, não será assim. O que quiser ser o maior entre vós, regra, ordem, princípio do reino de Deus, seja este o que vos sirva. Tal como eu não vim para ser servido, disse Jesus, mas para servir e dar a minha vida em resgate de todos e de muitos. Então Jesus, de maneira desconcertante e surpreendente, subverte a regra da vida, das relações sociais, para dizer: no reino de Deus a regra é outra. Vocês, meus servos, meus discípulos, são chamados para servir, tal como eu. Destes 2 textos que a gente acabou de ler, saem alguns princípios a propósito a respeito do serviço que eu quero aqui refletir nesses momentos com vocês. Primeiro princípio que Jesus nos ensina, que a Escritura bendita, inspirada, suficiente, como nessa manhã de maneira tão brilhante, a gente recapitulou aqui, viu, na aula da liderança. Escritura inerrante, palavra de Deus, ela nos ensina que o propósito certo tem que governar o serviço cristão. Existe um propósito que vem antes da execução missionária, que inclui serviço. O propósito é maior do que a missão. O propósito da minha vida é permanente. A missão é circunstancial. Ela vai se esgotar, mas o propósito para o que fui chamado em Jesus não se esgota e vai se completando de eternidade em eternidade. Fui chamado com um supremo propósito de viver diante de Deus. Primeira pergunta do nosso catecismo, catecismo maior: qual é o fim supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viver sempre diante de Deus. É aquela experiência maravilhosa experimentada por Maria ali, aos pés de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos, e depois, de outra feita, derramando um nardo preciosíssimo sobre o Senhor, numa atitude de adoração, de louvor. Reflete, é análoga, é metáfora maravilhosa, elucidativa daquilo para o que, enfim, você e eu fomos chamados. Para vivermos sempre diante do nosso Deus. Não há serviço mais glorioso. Na verdade, propósito
mais maravilhoso do que esse, porque nós temos sido chamados. E vocês sabem quantas vidas se tem perdido por aí por falta de propósitos, ou de outro lado, por propósitos completamente equivocados. Notícia principal dessa semana, principal entre tantas, semana agitadíssima, eu tenho certeza que você elegeria o que aconteceu lá em Boston, cidade calma, nobre, berço da nação americana. 2 jovens, jovenzinhos, vocês viram a face daquele menino de 19 anos sendo caçado por esquadrões super preparados lá da polícia americana. 2 jovens explodiram no meio de uma maratona, esporte tão democrático, tão diverso. Explodiram 2 bombas, tudo indica que foram eles, por uma causa, com um propósito qualquer. E o presidente americano, no encerramento daquela caçada terrível, de maneira super sóbria, na sexta-feira, foi à televisão para dizer o seguinte à nação americana e a todo mundo que podia ouvir. E ouviu o discurso dele. Entre outras coisas, ele disse o seguinte: olha, nos cabe descobrir o propósito, o que fez esses meninos que estavam aqui vivendo nos Estados Unidos fazer uma coisa dessa. A gente tem que saber que propósito é esse, que impulsionou, que motivou uma coisa tão horrenda quanto essa. Então, antes da gente pensar no serviço cristão, no que me cabe fazer, eu preciso voltar às raízes, à causa, às origens, ao propósito, para o que o Senhor, vocação eficaz, plantada no meu coração, garantida pelo Espírito Santo, me chamou, chamou-me para viver aos seus pés. E é por isso que, naquele diálogo com Marta, Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Havia certamente lugar para o serviço de Maria, tanto que no quadro de João capítulo 12, Jesus não faz nenhuma ressalva. Era Marta outra vez que servia a ceia, alguém tinha que servir. Mas Jesus puxou para o que é fundamental, mais importante, mais crítico na minha e na sua vida. O propósito, porque fui chamado, tem que governar, de resto, tudo quanto eu fizer. A maneira, o modo de conduzir minha vida, caminho afora, céu adentro. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua 2ª carta, no capítulo 2, versículo 4, diz uma coisa super interessante, orientação para líderes, orientação para a igreja, para o discípulo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, diz Paulo, o soldado tem uma peleja, um combate, uma missão circunstancial. Enquanto durar a guerra, cabe a ele lutar. Mas há um propósito superior à missão, que governa o desempenho, a execução do seu serviço, da sua missão, que é satisfazer aquele que o arregimentou. É assim a beleza da oração que nós cantamos aqui. A gente precisa repetir esse louvor tão maravilhoso. Expressão do Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O cumprimento cabal, completo, integral do propósito, porque fui chamado, é esse: viver diante do meu Deus, para glorificar seu nome. Carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo declara outra vez, e repetidas vezes na mesma carta: fui chamado para o louvor da sua glória. E justamente por isso, porque é um propósito superior a motivar o exercício dos serviços cristãos, o desempenho missionário cristão, é que
Marta recebeu Jesus em sua casa. E outra vez, é bonita, bela a metáfora desse texto. Antes de você pensar em sair servindo, doando a sua vida, ajudando as pessoas, fazendo bem, sendo útil, sendo missionário, é preciso que você abra a porta da casa do seu coração e da sua vida para receber Jesus, porque senão vai acontecer aquilo que muito propriamente na sua primeira homilia o Papa Francisco, 1 mês atrás, disse: a igreja sem Cristo, que se distancia da confissão de Jesus, se torna uma ONG piedosa. Marta recebeu Jesus em sua casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você conhece o texto. Se não conhecer, vou recuperar aqui a sua memória. Vou dizer para você. É Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Marta recebeu a Jesus. E por isso pôde ser instruída por Jesus, porque já tinha Jesus na sua casa, na casa da sua vida e do seu coração. Mais fundamental do que ajudar os pobres é você receber a Jesus no seu coração. Porque recebendo a Jesus no seu coração, abrindo a casa da sua vida para Cristo, uma revolução extraordinária haverá de acontecer, que vai mudar obrigatoriamente a sua maneira de enxergar a vida, o seu próximo, a criação de Deus. Olhando para esse quadro aqui, e vendo como Jesus se referiu a Marta, dizendo: Marta, você está muito agitada, com tanta coisa, com tanto serviço, mas pouca coisa é necessária, uma só, talvez. Eu me lembrei de algumas situações que eu vivo quase todo dia, especialmente nos fins de semana lá em casa, acho que copiando um pouco da minha querida mãezinha saudosa, que era muito ativa no serviço, tudo, não que eu seja assim, mas eu acho que eu puxei um pouquinho as características. Então, a gente está lá em casa, naqueles poucos momentos de refeição, de almoço, e eu, Moniquinha está ali para dizer, não consigo parar muito tempo quieta, aí o prato está sujo, eu pego, levanto, tiro e tudo, aí ela diz: Telzinho, mas ela às vezes me chama de Telzinho, quando não chama, eu estranho e reclamo. É mais importante você ficar aqui com a gente. Eu digo: não, Moniquinha, acontece que eu fico assim, agitado, se tem muita bagunça, muita confusão e tudo, então, e fica naquele negócio, naquela agitação. Ele diz: o mais importante é a gente nutrir essa comunhão, isso é tão raro, depois a gente se vira com a louça e com as outras coisas. Você recebeu Jesus em sua casa, no seu coraçãozinho, mas não é todo mundo que anda ceando com Jesus. E a instrução e o convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lá estava Marta, tendo feito a primeira parte, graças a Deus, tinha feito o fundamental, abriu a casa para Jesus. A casa era de Marta, você pode ler o texto, não era de Maria. Abriu a casa, mas não estava curtindo, por assim dizer, a delícia da presença do Senhor com ela. De modo que, se o propósito não governar a nossa agitação febril de serviço cristão, alguma coisa está fora do lugar. Segundo princípio, se o primeiro trata do propósito certo que tem que governar o exercício do serviço cristão, o segundo declara que a chamada para servir mira a criação de Deus. Você quer compreender o que te cabe fazer na vida, qual é o serviço para o que você foi chamado. O propósito você já tem, triste propósito, e desconhecido propósito que levou aqueles 2 meninos a tomarem aquela atitude horrível, tresloucada. E há tanta gente que não tem propósito nenhum, justamente pela ausência de propósitos, vive uma vida louca, errática. Você e eu temos um glorioso propósito.
Mas esse propósito se desdobra numa missão. Porque ouvir os ensinamentos de Jesus como fazia Maria, andar com Ele, se entender com o Senhor, servir ao Senhor, obrigatoriamente significa mirar a criação de Deus, significa servir o próximo, especialmente o vulnerável, os mais desfavorecidos. Talvez a esse respeito não exista texto mais forte do que Mateus capítulo 25, final do texto. Você, frequentador da escola dominical, conhece o texto. Jesus falando do que haverá de acontecer nos tempos do fim, a palavra é fortíssima. E ele diz assim: porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me hospedastes, andava nu e não me vestistes. E aqueles interlocutores do Senhor, por ele rejeitados, perguntam-se e ao Senhor: quando foi que te vimos e não fizemos essas coisas? Jesus diz: sempre que não fizestes a um destes pequeninos, a mim vocês rejeitaram. Da mesma forma, Jesus responde: sempre que vocês fizeram aos desfavorecidos, ao próximo, à minha criação, à minha criatura, ao homem feito à imagem e semelhança de Deus, vocês fizeram a Jesus. E essa é uma mensagem muito forte, de modo que eu, como crente em Jesus, você como serva, como servo do Senhor, tem diante de si um serviço a fazer que mira o próximo. Para quem você tem que olhar, eu tenho que olhar como se visse nele Jesus. É isso que Jesus me ensina e a você. O serviço que tem propósitos de buscar a glória de Deus é um serviço que tem um foco muito definido. Jesus disse: Marta, pouca coisa é necessária. E o pouco necessário diz respeito a mirar a criação de Deus. Por duas razões que a gente estuda na escola dominical, fica aqui o apelo para você frequentar assiduamente a escola dominical. Duas doutrinas fundamentais que dizem que o foco do meu serviço cristão tem a ver com a criação de Deus. A própria doutrina da criação, que estabelece que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imago Dei. Tem nele, no meu próximo, a imagem de Deus. Por isso existe no próximo, com quem eu convivo, e a quem eu devo servir, uma dignidade intrínseca. A vida não é banal, não é qualquer coisa, porque este próximo a quem Jesus me chama para servir, detém em si a imagem, ou traços da imagem de Deus. E a mesma doutrina da criação estabelece que Deus lá, no início, determinou que ao homem caberia a mordomia sobre toda a criação. E aos crentes cabe, da mesma forma, o serviço que tem a ver com a mordomia dos recursos que Deus coloca a nosso dispor. O tempo, o dinheiro, o trabalho, a saúde, a vida, enfim. Porque o Criador não transferiu a propriedade das coisas criadas para mim, mas concedeu-me o alto privilégio e responsabilidade de ser mordomo, de agir e de atuar em nome dele. E é por isso também que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor, porque a Cristo o Senhor é que estás servindo.
a chamada para servir mira, então, a criação de Deus. E, de maneira muito particular, além das coisas criadas, o homem a quem Deus criou. Leia o Antigo Testamento, o reforço das Escrituras do Novo Testamento. É Jesus chamando a atenção dos seus discípulos quanto ao servir aos desfavorecidos e vulneráveis em particular. O Antigo Testamento elegeu 4 categorias: órfãos, viúvas, os pobres e os estrangeiros. A esses cabia um cuidado particular, dada a sua vulnerabilidade. E é por isso que a Igreja Betânia, a quem Deus tem concedido muitos recursos, graças a Deus por isso, do ponto de vista material, cabe uma alta responsabilidade. O tempo todo, focarmos o serviço de maneira preferencialíssima nestas categorias. Desculpe o termo, por falta de um termo melhor. Nesta gente mais vulnerável da vida. E Paulo insiste com isso. Pastor Vanderlei leu aqui o texto de Atos, capítulo 20, instrução aos presbíteros de Éfeso. Lembrem-se que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E Paulo mesmo disse nas suas instruções, não se esqueçam dos pobres. Tanto conflito em torno disso, porque vive-se num país louco, de tantas diferenças sociais, que fazem com que você não consiga ir para o Rio de Janeiro, num percurso de 20 minutos que eu faço diariamente, da Praça 15 até o meu escritório de trabalho, sem dar o tempo todo no meu caminho por gente pedindo, gente carente, gente necessitada. Como é que você age? Não sei. Sei que a Escritura diz que não posso virar as costas. E o serviço cristão mais importante trata disso. Foco, a mira, o alvo, a criação de Deus. E aqui, ao longo da história, parece que as igrejas têm oscilado entre aquelas que são mais pietistas, contemplativas, como se estar aos pés do Senhor excluísse o agenciamento social na direção dos desfavorecidos, e vivem essa experiência da contemplação o tempo todo. De outro lado, algumas igrejas, talvez essas denunciadas pelo Papa Francisco, que se tornam quase que ONGs piedosas, disse ele, sem conexão com o Senhor. A gente precisa convergir, compatibilizar essas duas frentes, essas duas ênfases na nossa vida, na nossa experiência pessoal para servir. Terceiro princípio que quero citar para vocês aqui. Sobre essa questão do serviço mirando a criação de Deus, exemplo maravilhoso a gente tem em quem a gente tem falado aqui o tempo todo, que tem enchido nosso coração, nosso pensamento, as nossas preocupações, José Dilson, juntando de maneira belíssima essa missão bifocal do serviço cristão, a evangelização, a comunicação da palavra salvadora, que vem do meu compromisso com a doutrina da redenção, eu mesmo redimido, quero transferir para outros a bendita mensagem da salvação e a recuperação dos vulneráveis. A agenda evangélica brasileira, e espero que não seja o caso da nossa igreja, tem sido aqui e ali muito estreita, elegendo 2 ou 3 aspectos da ética cristã e excluindo de maneira especial e triste os aspectos sociais. Você leia, por exemplo, Amós, eu poderia citar
um sem número de textos aqui, mas Amós capítulo 2, versículo 7, interessante o texto, em que Deus denuncia no mesmo nível o pecado da imoralidade individual, pessoal, e o pecado da cegueira quanto aos pobres, ao exercício da justiça. Terceiro princípio, declara, e foi essa a objeção de Jesus quanto ao modo de Marta servir, e mais gravemente ainda, quanto à falsa preocupação de Judas com os pobres, que o serviço cristão tem que expressar o caráter de Cristo. De nada adianta um serviço supostamente cristão, cuja marca, o carimbo, não traga em si o registro do caráter de Cristo. Paulo foi drástico, 1 Coríntios capítulo 13, para dizer: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado a favor dos outros, se não tiver amor, nada disto me aproveitaria. Cristo tem que ser sempre a minha referência. E o que nesse mês de mobilização para o serviço a gente espera e ora intensamente, chora diante de Deus e jejua e coloca o nosso coração diante do Senhor, é que nossa igreja seja uma igreja equilibradamente operosa, que sirva mais e mais e mais. Os exemplos são inúmeros. Que maravilha! Eu tenho, nesses 4, 5 meses de pastorado efetivo, descoberto coisas aqui maravilhosas, que, graças a Deus, têm ficado escondidas. Num certo sentido, é isso mesmo, para ser feito assim. A mão esquerda não saber o que faz a direita. Gente servindo, gente abençoando, gente se esforçando, gente se dando, gente doando. Maravilha das maravilhas. Mas a expressão do nosso serviço tem que trazer em si o caráter de Cristo, o amor, o modo de Jesus agir, porque senão não é serviço cristão. E é por isso que Jesus disse: Marta, você anda muito agitada e preocupada com muitas coisas, e repreendeu severamente a Judas. Judas, a preocupação com os pobres é lícita, genuína, aliás, é o foco do serviço cristão, mas as motivações, a forma da execução do serviço cristão contam de maneira fundamental. Finalmente, como último princípio exarado desses textos, vale dizer aqui que as expressões do serviço cristão são diversas, são múltiplas e são inclusivas. E em que sentido? São diversas. Maria se incomodou com a diferença de vocações, por assim dizer, de chamadas, entre ela e Marta. E Marta se incomodou com a diferença quanto a Maria. E disse: Senhor, não te importas que eu sirva sozinha? Então você e eu precisamos compreender que Deus chama a uns e a outros com o mesmo propósito, para servirmos com o mesmo foco que mira a criação de Deus, mas a administração, a manifestação desse serviço é super diversa. Como diversa é a graça de Deus, como rico é o caráter de Deus e a sua operação entre nós. Então, nada de você criticar o outro porque ele não tem a mesma chamada sua. O mesmo fervor na direção de um campo missionário de outro. E mais ainda, interessante que todo esse quadro de serviço se passa envolvendo duas mulheres, que naquela sociedade, nos tempos de Jesus, eram tão desconsideradas a ponto do seu testemunho em juízo não valer. E são justamente elas que servem e que se apresentam como exemplos que Jesus toma para ilustrar o modo como devemos viver e servir. Significa dizer que a vocação para o serviço, a chamada é inclusiva. Todos somos chamados a servir, mas de maneira diversa. Alguns, talvez, no palco central da vida,
outros mais nos bastidores, como contra-regra, fazendo serviço tão essencial quanto aquele que aparece mais. Paulo, Lucas, João, os discípulos, os apóstolos aparecendo muito mais. Marta, Maria, muitas mulheres servindo a Jesus com os seus bens, algumas totalmente anônimas, como aquela menina hebreia que falou do Deus de Israel para o leproso Naamã e o levou à recuperação da sua saúde completa, o encontro com Deus. Então, você não está sendo chamado necessariamente para ser tão proeminente quanto alguns outros que Deus coloca em posições estratégicas e que aparecem mais. Madre Teresa e outros tantos, e aqui na igreja, mas você tem um papel fundamental que é só seu. E eu estou encerrando. Vou dizer para vocês aqui que das experiências, além do sorvete delicioso que Deus me permitiu tomar, já contei para vocês aqui, nessas férias, várias vezes, passando do ponto, a gente pôde assistir também a uma orquestra filarmônica de Nova York. Olha, Vanderlei, que coisa deliciosa. Marília está ali. Marília, eu, claro, não conheço, imagino Marília assistindo, mas eu pude assistir, e como o ingresso era mais caro, carinho, Moniquinha e eu, a gente acabou comprando assim um lugar, mas foi ótimo, porque pertinho da orquestra, e a gente pôde observar os detalhes, e como a gente já conviveu um bocado de tempo, né, Moniquinha? Saindo dali, ela me perguntou logo, você tem um monte de ilustração para os seus sermões aí? Eu falei, tem mesmo. Entre outras maravilhas daquela orquestra belíssima, tocando Beethoven, Mozart e não sei mais do que, uma coisa deliciosa, a gente percebeu que tinha um músico a quem cabia passar a pauta do pianista, um virtuoso francês de Lyon, e a gente está observando qual é o papel desse cidadão na orquestra. É só acompanhar e passar, passando. Mais nada, não tocou um instrumento, Marília. No reino de Deus, da mesma forma, Deus chamando uns e outros para papéis diferentes, mas críticos, fundamentais, e nisso nós nos incluímos todos, de maneira diversa, respeitosa. E para a gente orar, fica aqui a lembrança de algumas consequências desses 4 princípios que eu acabei de citar para vocês. Você que é profissional, que trabalha de maneira remunerada, fuja do falso dilema que não é bíblico, do que seja trabalho secular e obra de Deus. O que eu quero dizer, e nós vamos orar agora nesse sentido, é que o seu trabalho profissional é serviço a Deus. Se não for assim, você tem que pedir demissão e procurar outro lugar para servir a Deus. É isso que Paulo diz e ensina. A doutrina do mandato cultural, da criação de Deus. Lá estou eu para servir, missionário para servir. Uma segunda consequência para você lembrar, sirva começando por sua família. Paulo radicaliza também para dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Servir aos que precisam de você dentro da sua casa é mais importante e é obra de Deus, de alto valor, nobilíssimo valor, mais importante do que os serviços que a gente classifica como da igreja. Todos são exercício missionário. É isso que Paulo diz, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Façam tudo como para o Senhor. Outra consequência é que você, cada dia mais, precisa ser generoso. Abrir seu coração e abrir seu bolso. Dividir.
E quanto mais Deus abençoar você materialmente, mais você seja generoso. Isaías capítulo 58, você lê depois, já pregamos daqui várias vezes, e refletimos sobre esse texto. Denúncia de uma adoração que não alcança o coração de Deus, porque não acompanha, ou não é acompanhada de um coração que se abre para o pobre. E nessa abertura de coração e de bolso, privilegie os domésticos, os da família da fé. Paulo orientou desta forma: fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por isso é que não se pode entender um membro da igreja que não seja dizimista. Não tem o menor sentido, a menor lógica. Eu quero orar com vocês aqui, falando de uma última consequência de tudo isso que a gente viu. Você que trabalha exaustivamente, fora de maneira remunerada, os outros de uma outra forma, trabalho doméstico, em 1000 situações, trabalho é serviço para Deus, é veio missionário, lá está você para brilhar, para expressar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas você que se dedica exaustivamente a trabalho remunerado, aprenda e faça como esforço e disciplina pessoal a separar do seu tempo, da sua semana, horas para trabalho voluntário, não remunerado. Existe um irmão aqui muito precioso na igreja que me contou recentemente que aprendeu, isso não é regra bíblica não, mas é um critério dele interessante, a dar o dízimo do seu tempo, de modo que alguma coisa assim se eu entendi. 40 horas dedicadas ao trabalho remunerado, 4 horas pelo menos de trabalho, de serviço ao próximo. E a igreja oferece 1000 oportunidades de serviço não remunerado. Porque você assim disciplina o seu coração, a sua vida no exercício do serviço cristão. Eu quero convidar vocês aqui para uma oração, em 3 sentidos pelo menos. Orar para aqueles que nessa noite desejam, mais do que nunca, abrir a casa da sua vida como Marta fez, para terem Jesus ali, e poderem ouvir-lhe os ensinamentos, e estar aos seus pés. Talvez você já tenha feito isso uma vez, 2, 3, mas nessa noite pode ser que se tenha dado o caso do Espírito Santo dizer, falta abrir ainda um pouco mais para Jesus entrar. Então, se você quiser orar assim comigo aqui, você pode vir. Vou convidar também quem deseja, nessa noite, reconsagrar sua expressão de vida, de serviço, de missões, e os seus ofícios profissionais. Eu sei de gente que amanhã vai começar trabalho novo. Vem aqui para a gente consagrar tudo isso a Deus, os médicos, os profissionais, os domésticos, seja quem for, os esportistas, gente a quem Deus tem chamado para diferentes posições. Isso não é trabalho secular, é obra de Deus, dado que você é missionário, é chamado para servir onde Deus o tem colocado. Então, se você quiser orar para que ali Deus, de fato, use você como nunca, como missionário, fervoroso, abençoador, prestando serviço ao próximo, você pode vir aqui para a gente orar, nesses termos, nesse sentido. Quem sabe alguns aqui venham, e é o terceiro convite, para dedicar tempo para o trabalho voluntário. É bonito chegar aqui na igreja mais cedo e ver irmãos se dedicando, vários de vocês, tantas situações diferentes, se dedicando apaixonadamente a um trabalho que não é remunerado, que é feito por conta daquele propósito que nos governa e nos chama. Nós vamos orar então, assim pensando, uma igreja missionária que se apresenta e se coloca nos cantões mais diferentes da vida,
E que Deus conceda que entre nós haja muita gente espalhada pelas mais diversas profissões, ofícios, lugares desta vida e dessa terra, abençoando. Não tem o menor sentido você pensar, não, para eu me consagrar eu tenho que largar tudo e me dedicar à igreja. Você já está se dedicando no exercício da sua profissão, da sua vida. Ó bendito Senhor, te bendizemos nesta noite, por ti mesmo, por tua palavra, pela maravilhosa graça e bendita chamada para servirmos ao Senhor. Amém. E assim servirmos a tua criação, aqueles a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus amado, aquelas que entre nós hoje desejam reconsagrar suas vidas e a casa e a porta dos seus corações para Jesus, ó Senhor, entra e que haja nestes corações a festa da ceia completa com Cristo. Pai Celeste, ensina-nos a servir-te tal como Maria e Marta mais adiante, com diligência, com dedicação, com alegria, com fervor, compreendendo sua própria vocação, sempre aos pés do Senhor, refletindo o próprio caráter de Jesus a quem serviam. Abençoa os irmãos e irmãs aqui, os médicos, os economistas, os domésticos, as domésticas, os profissionais das várias áreas, ó amado Jesus, os advogados, os engenheiros, os músicos, os artistas, Pai Celeste, que seja uma gente abençoada de maneira gloriosa, para executarem com excelência aquilo para o que os tem chamado. Os políticos, ó Deus bendito, que haja uma graça nova e a máxima expressão do caráter de Jesus vaze por meio das nossas ações. Os aviadores, tantos, Senhor, entre nós, ó Deus, os abençoa, as abençoa, para que este trabalho cada dia mais seja sacro, santo, consagrado a Jesus, feito de maneira excelente, porta e veículo de salvação e glória o tempo todo ao teu nome santo e bendito. Abençoa a nossa igreja, Senhor, para jamais nos esquecermos dos vulneráveis. Ó amado Jesus, ajuda-nos a servirmos como Jesus veio para servir. Louvamos o teu nome em nome do Senhor, para o louvor da tua glória. Amém, Senhor. Amém.